Malpasset, a grande tragédia na Riviera Francesa. País: França. Cidade: Fréjus. Data: 2 de dezembro de 1959. Horário: 21h13. Neste vídeo você entenderá como ocorreu o desastre gerado pelo colapso da barragem de Malpasset, na região de Var, no sul da França, e ficará sabendo como este evento destruiu a cidade de Fréjus com uma onda gigante. Venha conhecer um pouco mais a fundo sobre esta tragédia, que foi provocada por uma falha humana no projeto. Deixe um like, para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Assista o nosso mini documentário, agora! Fréjus é uma cidade costeira situada no departamento do Var, na região da província dos Alpes. Esta belíssima região, também é muito conhecida como Costa Azul ou Riviera Francesa, fica próxima ao mar Mediterrâneo e possui outras cidades famosas, como Saint-Tropez, Nice, Saint-Raphaël, Cassis, Menton, Monte Carlo, Mônaco, Cannes, Toulon, entre outras. Fréjus é uma cidade pequena, que fica no coração do sul da França, escondida entre as encostas dos Alpes Marítimos e as águas tranquilas do Mediterrâneo. É uma cidade histórica, devido à região onde ela se encontra. Os romanos, por volta do século I, dominaram a região e construíram aquedutos e fizeram muitas outras obras. Estas ruínas romanas ainda existem e são pontos turísticos até os dias atuais. Durante a década de 1950, Fréjus era como qualquer outra cidade do interior francês, com suas tradições, suas famílias unidas e um ritmo de vida calmo. O tempo passava bem devagar, e as gerações vinham e iam sem grandes mudanças. No entanto, no dia 2 de dezembro de 1959, a cidade foi tomada por uma força destruidora, que rasgou seu coração e mudou para sempre o destino dos seus habitantes. Neste mini documentário, vamos relembrar o que aconteceu naquela noite fatídica, vamos voltar no tempo para entender como o sonho de progresso se transformou em um terrível pesadelo. Fréjus, com seus campos férteis e um cenário de beleza encantadora, tinha na barragem de Malpasset uma promessa de futuro. A barragem de concreto em arco, projetada para fornecer água para a cidade e para suas plantações, seria resposta para uma série de problemas enfrentados por gerações: secas, falta de abastecimento constante, uma economia limitada pela escassez de recursos hídricos. Mas o que muitos moradores e autoridades ignoravam era o risco que se escondia nas montanhas. Em 1954, quando a construção começou, poucas pessoas sabiam que o terreno e as condições geológicas da região seriam os ingredientes perfeitos para uma grande tragédia. A construção e as expectativas. Em 1954, a construção da barragem de Malpasset começou com grande entusiasmo. Os engenheiros projetaram uma estrutura de concreto em arco, conhecida por sua capacidade de suportar pressões imensas em suas paredes. A ideia era que a barragem seguraria milhões de metros cúbicos de água do rio Héron, proporcionando um recurso valioso para a cidade e seus arredores. Na época, a engenharia de barragens estava em sua era de ouro. Era um período de progresso e de confiança nos avanços tecnológicos. A construção desta barragem durou 5 anos. Foram anos de muitos esforços e sacrifícios. Os operários trabalharam sob um sol intenso, enfrentaram terrenos difíceis, mas executavam suas tarefas com dedicação. Cada metro de concreto erguido era motivo de orgulho, e a cidade acompanhava cada uma das etapas. Famílias sonhavam com o dia em que teriam água abundante para irrigar suas plantações, aumentar suas produções, trazendo assim lucro e melhoras para todos. Malpasset não era apenas uma obra, era uma promessa de transformação para Fréjus. A barragem representava o futuro, e o futuro era promissor. Os habitantes acreditavam que, com a água sempre disponível, a cidade finalmente prosperaria. A construção foi concluída em 1959, e Malpasset se ergueu como um gigante, imponente e aparentemente inabalável. No entanto, o que os engenheiros e a cidade desconheciam era que existia uma grande fragilidade oculta na estrutura das rochas do solo da represa e de uma grande porosidade das pedras das suas bordas. Os primeiros sinais e o alerta. Nos meses que antecederam o colapso, as chuvas castigavam Fréjus. Novembro de 1959 trouxe uma quantidade de chuva incomum. O rio Héron, habitualmente sereno, estava muito cheio, como nunca se havia visto. A barragem, erguida para suportar pressões inimagináveis, começava a ser testada pela própria natureza. Alguns sinais de tensão na estrutura foram observados pelos engenheiros, mas, para a época,
as margens de segurança eram consideradas suficientes ou até mesmo superiores. Mas o que se sabia sobre o terreno onde Malpasset foi construída era muito limitado. O solo da região continha fendas e áreas de rochas porosas que poderiam comprometer totalmente a estabilidade da estrutura em caso de sobrecarga de pressão. Dias antes do colapso, o aumento do nível de água no reservatório começou a preocupar técnicos e operários. À medida que a água subia, crescia a tensão na parede da barragem. No início da tarde do dia 2 de dezembro de 1959, o clima estava carregado, as nuvens pareciam mais densas. Era um indício de que possíveis chuvas fortes ainda poderiam se precipitar sobre a região. Então o que poderia acontecer? Já que aquele projeto fora construído para suportar pressões imensas em sua estrutura. O colapso. Por volta das 20 horas, as discussões técnicas ainda eram intensas e não chegavam a uma solução plausível. Os engenheiros cogitaram abrir as comportas para liberar um pouco da pressão, mas havia o receio de causar uma enchente devastadora nas margens do rio Héron. As decisões eram difíceis, e a situação começava a ficar fora de controle. A natureza, entretanto, aguardava o seu momento. As chuvas continuavam intensamente sobre a região. Às 21 horas e 13 minutos, a barragem de Malpasset não suportou mais a imensa pressão das águas em sua estrutura. Um pilar deslocou-se e gerou rachaduras que foram aumentando com o peso da água e assim, a represa colapsou completamente. A barragem de arco de concreto, construída sobre o rio Héron, colapsou devido a uma falha geológica, liberando uma onda de cerca de 40 metros de altura, que devastou várias comunidades rio abaixo. O desastre resultou na morte de pelo menos 423 pessoas, sem contar os possíveis desaparecidos. A destruição da barragem foi extremamente devastadora. Em poucos segundos, a imensa estrutura cedeu completamente. O ruído da ruptura ecoou pela montanha e uma avalanche de água, pedras, barro, árvores e destroços de todos os tipos começaram a descer em direção à cidade de Frígies, através do rio Héron. Eram mais de 50 milhões de metros cúbicos de água, gerando uma onda colossal, que varria tudo que estava em seu caminho. A força da destruição era impiedosa. A onda avançou pelo vale com uma velocidade assustadora, destruindo tudo. Alguns habitantes de Frígies, que dormiam, foram acordados pelo fortíssimo ruído provocado pela ruptura da barragem e pela destruição que a água fazia. Outros que estavam acordados ou na rua, se anteciparam e tentaram correr para lugares mais altos na esperança de se salvar. O desespero tomou conta das pessoas que foram para as ruas. Mesmo assim, a grande maioria foi pega desprevenida em suas casas, pois não sabiam o que realmente estava acontecendo. Frígies, aquela pequena e pacata cidade, que ficava a poucos quilômetros de distância da barragem, foi totalmente engolida pela onda gigante. Muitas casas foram destruídas como se fossem de papel, carros e árvores foram arrancados do chão e carregados pelo turbilhão destrutivo. Em questão de minutos, centenas de vidas foram ceifadas pela força destruidora das águas assassinas da barragem de Malpasset. Famílias inteiras desapareceram e os que sobreviveram ficaram marcados para sempre pela dor de terem perdido tudo, principalmente os seus entes queridos, bens físicos, animais e tudo mais que se possa imaginar. As consequências e a devastação. Quando a manhã chegou, o cenário era de completa destruição. Frígies estava irreconhecível. A tragédia havia ceifado mais de 400 vidas, e outras centenas de pessoas ficaram feridas ou desabrigadas. Corpos eram encontrados entre os escombros e nas margens do rio, enquanto parentes e amigos buscavam incansavelmente por seus entes queridos desaparecidos. A tristeza e a incerteza tomavam conta da França. A cidade de Fréjus estava em choque e chorava por seus moradores mortos e a nação francesa naquele dia ficava de luto. A França inteira parou para lamentar a tragédia. A barragem de Malpasset, que deveria trazer desenvolvimento, tornou-se o símbolo de uma catástrofe sem precedentes. As investigações que se seguiram revelaram que as características geológicas da área e a intensa pressão da água levaram ao colapso. As fendas no terreno e as rochas porosas que sustentavam a estrutura eram fatores de risco, identificáveis, mas estes detalhes foram ignorados ou mal avaliados na época da construção. A tragédia de Fréjus serviu de alerta para a engenharia de barragens, que depois deste desastre, mudou totalmente a forma de como projetos seriam conduzidos dali em diante. Hoje, a história da barragem de Malpasset é lembrada como uma lição. A cidade de Frígies se reergueu, mas até os dias de hoje, carrega profundas cicatrizes do que aconteceu naquela fatídica noite de dezembro de 1959.
Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.